Hoje você vai aprender como se livrar de um mal que impede o sucesso do seu ateliê sob medida. Quem não sabe, eu sou a Bruna, especialista não sob medida sem ajustes, e eu ensino aqui como usar isso como um diferencial para ser a costureira valorizada e conseguir cobrar valores maiores nas suas peças. Nas suas peças sob medida, lucrar com sob medida. Vamos falar sobre algo que está com certeza impedindo o sucesso aí do seu ateliê sob medida. A desvalorização do sob medida. Muitas vezes eu sei que você pode estar aí num momento se sentindo desanimada, desacreditada, desvalorizada. Muitas vezes até quando um cliente chega aqui e não quer pagar o valor justo, ou você cobra o valor justo e ele pede desconto e ele reclama, ou você cobra e aí ele sai correndo 3 dias, 3 noites, porque ele não entende ainda o valor. E aí eu não vou falar coisas aleatórias aqui não, tá? Vamos juntas fazer um estudo de mercado. Tudo que eu vou falar aqui não são fontes da minha cabeça. Vamos fazer um estudo de mercado juntas aqui? E aí eu quero o quê? Te munir de argumento para fechar mais contratos. Bom, né? Só que atenção, tá? O tema aqui hoje não é sobre eu não desvalorizar o trabalho de outras costureiras, desvalorizar, menosprezar a roupa à pronta entrega, ou colocar nas costas apenas do cliente o fato de que cliente não valoriza sob medida. A gente não vai ficar falando sobre isso aqui, tá? Até porque tudo isso aqui não é efetivo. Imagina a gente perder aqui, 40 minutos de live falando sobre algo que não vai alterar em nada e que a gente não tem controle. Então, o que eu vou falar aqui hoje? Eu vou te mostrar o diferencial do sob medida. Ai, Bruna, eu já entendo. Será que entende mesmo? Será que entende mesmo? Fica até o final para você ver se realmente você entende o valor de sob medida. O sob medida é uma opção exclusiva e que precisa ser valorizada, devidamente valorizada. Então, quando terminar essa live, o que eu quero para você? Que você esteja entendendo, não só entendendo, tá? Acreditando e sabendo replicar o verdadeiro valor do sob medida para o seu cliente. Vamos começar a fazer uma mudança de percepção aqui? Tô te desafiando aqui. Fica aqui até o final da live que eu vou te ajudar a mudar a percepção aqui de uma maneira que vai ficar mais fácil fechar contratos, lidar com clientes que ficam, mas eu tô querendo economizar, por isso que eu vim fazer sob medida com você. Vamos aprender a lidar com eles? Boa tarde, Marina. Boa tarde, Nazaré. Tô vendo vocês, tá tudo ok, né? Presta bastante atenção aqui, tá? Se você, como costureira, a profissional, a costureira empreendedora, a costureira que tem um ateliê sob medida ou quer ter, não entender o diferencial do sob medida, a cliente não vai entender. Ela simplesmente não vai entender. E aí que mora o perigo. Porque se a cliente não valoriza o sob medida, a escadinha aqui que acontece aqui. Ela não vai estar disposta para pagar o valor justo por ele. E aí a sua costura será desvalorizada. E aí assim você nunca vai conseguir cobrar R$ 1.500 ou até mais em uma peça. Independente de onde você esteja trabalhando, no seu ateliê em casa, no seu cantinho em casa, no ateliê pequeno, numa cidade pequena, num bairro afastado, independente. Eu preciso que esteja aqui na sua cabeça muito, muito claro o verdadeiro diferencial do sob medida. Só assim você vai conseguir vender seu peixe. Só assim você vai conseguir atrair os clientes certos. Eu vi acontecendo comigo.
E eu vejo hoje em dia acontecendo com as minhas alunas. É muito real isso aqui. Escuta aqui. O jogo só virou depois que tanto eu quanto minhas alunas estão tendo baita resultado, um resultado totalmente inesperado que ela nem acreditava que ia acontecer. Só aconteceu, o jogo só virou depois que entendeu o valor do sob medida. O verdadeiro diferencial. Só assim que os clientes certos vieram. Começou a atrair os clientes certos. E aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Ai, Bruna, mas não sei não, viu? Aqui os clientes nunca vão querer pagar um preço alto por uma peça sob medida. Aí eu quero te convidar para fazer uma coisa, um exercício, tá? Sai da sua bolha. Eu sei que a gente tende a já criar um conceito baseado na nossa vivência, no que a gente vê, no que a gente escuta, né? Das pessoas que a gente tá ali próxima. E aí a gente cria já isso na nossa cabeça, baseado no que a gente vê na nossa bolha. Sabe por que que isso acontece? Porque eu vejo muitas vezes costureiras se comparando com outras costureiras que também cobram só mão de obra, por exemplo. Tá ali cobrando R$ 200 num vestido sob medida. E aí, como que você vai conseguir enxergar além se você só tá olhando ali, ó, dentro da sua bolha? Se você só tá olhando exatamente para quem já tem a mesma realidade que você. Então, eu vou te convidar a sair dessa bolha. E aí, até no final, eu vou explicar como que pode fazer isso estrategicamente. Porque, na verdade, muitos clientes buscam exclusividade. Estão dispostos a pagar o preço justo por uma peça que atende suas necessidades. Já parou para pensar? Você já fez uma pesquisa de quantos habitantes tem na sua cidade, por exemplo? Ai, minha cidade é pequena. E já que é pequena, provavelmente tem outras cidades próximas. E nas cidades próximas? Você já parou para pesquisar quantas pessoas casam no ano, em um ano? Vamos falar de vestido de festa de noiva aqui, porque um casamento você pode vender para um monte de gente. Vamos pensar aqui. Para um casamento, você pode fazer vestido sob medida para a mãe do noivo, para a mãe da noiva, para madrinha, para irmã, para convidada, para noiva. Então, um monte de gente que você pode atender ali. Você tem certeza, você está me falando que você tem certeza absoluta que aí na sua cidade ninguém, não tem cliente que estaria disposto a pagar um preço mais alto por uma peça exclusiva feita para ela, sob medida? Tá, Bruna, ok. Então, sou eu. Eu não consigo cobrar um preço alto assim porque a concorrência é grande. Tá, vamos lá? Se você está cobrando o mesmo valor de uma peça pronta entrega, a concorrência é muito maior. Boa tarde, Jaque. Vamos analisar aqui? Boa tarde, Suzana. Vamos analisar aqui? Se você está cobrando o mesmo valor, vamos lá, você faz vestido de festa. E aí os seus vestidos sob medida tá o mesmo preço de lojas que vendem a pronta entrega, seus concorrentes, a concorrência é muito maior. Para pensar comigo. É muito maior. Se você não tem ali um diferencial e de alguma maneira está se destacando de uma forma diferente dos demais, se você só está ali, ó, um mar de gente, e você só está mais um entre eles, a concorrência é muito mais difícil atrair o cliente certo, muito mais difícil atrair clientes. Vamos começar por aqui. Sua concorrência é muito maior.
Lilia falou, boa tarde, amando ouvir seus ensinamentos. Eu sei que vou destravar. Eba, que bom que você está aqui. Estou muito feliz, Lilian. Faz sentido? Aí você fica nessa assim, ó. Se eu cobrar, eu vou cobrar mais barato para não perder cliente. E eu não estou invalidando isso, tá? Inclusive, vai ser tema de uma das lives de aquecimento nossa. Eu não estou invalidando isso. É uma coisa que dá medo. E a gente vive nesse dilema, né? E aí, eu cobro mais barato para não perder o cliente. Se eu cobrar um preço maior, eu vou perder a cliente. E se eu cobrar mais barato, eu vou pagar para trabalhar. E agora? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Só que eu estou te ensinando para costureira empreendedora aqui. Estrategicamente, você tem que estar ali no lugarzinho certo. E para começar ali, para estar no lugar certo, você tem que o quê? Entender o valor do seu trabalho. Entender o diferencial do sob medida. A Jaque falou: hoje uma cliente me perguntou o valor para fazer um vestido todo drapeado na frente. Falei 350, a cliente visualizou e nem me respondeu. Gente, isso acontece diariamente. Isso acontece comigo. Diminuiu bastante, ainda mais do jeito que eu falo o preço. Tem estratégia para tudo, Jaque. Depois que eu aprendi isso, ninguém me segura. Eu crio estratégia até para convencer o marido de fazer o que eu quero. Tem estratégia para tudo, para tudo. E aí, até na hora de passar o valor, tem uma estratégia também para evitar isso aí, ó, da cliente não responder. Mas existe, isso aí vai acontecer sempre. Vai ter em algum momento que vai vir uma cliente que ela não é o do sob medida, e eu vou ensinar aqui hoje como evitar isso. E ela simplesmente é a cliente que não dá valor no sob medida e tem maneiras de fechar um contrato com ela ou não. Às vezes também ela nem é cliente. Ó, a Mônica falou, para onde cobrar mais barato para segurar o cliente, na segunda da peça, realmente você vai estar pagando. Exatamente, Mônica. Esse é o problema. O que a Mônica está falando aqui, ó? O problema de você cobrar mais barato, só para segurar cliente, você acaba pagando para trabalhar. E aí o que acontece? No final do mês, você está ali cansada. Eu tô assim, muito cansada. Eu trabalhei pra caramba. Literalmente parece que eu corri uma maratona, sabe? Ó, tô correndo, tô correndo. Só que eu não saí do lugar. Eu não tô nem com. Eu tô apertada ainda financeiramente. Cadê o dinheiro, o retorno do trabalho que eu fiz? Compensa. Esses dias eu estava conversando com uma aluna minha e ela falou assim: é tão engraçado isso, Bruna, porque eu só percebi isso agora. Mas eu percebi que eu prefiro não trabalhar do que pagar para trabalhar. E eu fiquei, que radical! Meu Deus, que orgulho, gente! Que radical ela! Mas será que é radical mesmo? Vamos parar para pensar. Eu vou cansar, eu vou trabalhar para caramba, mentalmente, fisicamente, vou cansar. E eu não vou ter retorno disso? Quanto tempo que você consegue sustentar uma situação dessa? Por quanto tempo? E aí, provavelmente, esse é o motivo que você está aí desanimada, desacreditada. Ó, gente, o Bruno apareceu na janela ali, eu levei um susto. Meu Deus do céu, achei que eu estava sozinha. Do nada, um homem na janela. Ó, já que falou, é complicado, porque a cliente conhece o meu trabalho, que entrego muito, mas que elas pedem, mais do que elas pedem. E aí, é o outro problema que acontece. Porque aí a gente cobra barato para não perder cliente. O cliente só quer isso. Aí a gente vai começar a atender o cliente que ele. Olha, você pode lamber o chão que ele pisa, você pode fazer uma obra de arte, princípios da alta costura, porque não tem como fazer alta costura exatamente, mas trabalhar um trabalho que traga princípios da alta costura, um trabalho assim que poucos fazem. Ela não vai olhar para isso.
ela só vai olhar para o preço. O outro perigo, cobro barato, eu só atraio o cliente assim. E esse cliente, na hora que ele percebe que você entrega muito e não se valoriza e pode pagar o preço que quiser, ela gruda em você. E pior, ela gruda em você e te indica para pessoas também iguais a ela. Ai, a cliente é a grande vilã? Não é. Não é. Ninguém é obrigado a entender o valor do nosso trabalho. A gente que tem que mostrar. Ó, a Terezinha falando aqui. Boa tarde. Lembro sim, claro que lembro, Terezinha. A Lília, socorro. Aqui tem uma costureira mista de canseira e sem dinheiro. Ai, meu coração, Lília. Ninguém merece. Mônica, ela vai voltar porque o trabalho foi perfeito, mas ela vai querer o mesmo valor novamente. Exatamente isso, tá cheio de razão, Mônica. E ainda vai espalhar na sua região que o trabalho é ótimo, baratinho. E eu escuto isso, tá? Eu já escutei isso, tá? No meu começo, o que me dava mais raiva, não sei se você já passou por isso, mas me dava, assim, ó, batedeira no coração, era quando vinha indicação e a cliente falava assim, ó, fulana que me indicou, ela falou que seu trabalho é incrível e o preço também. Tô procurando coisa assim. E eu ficava, ai, meu Deus do céu. Não, não, sabe? Não, igual filme. Não é isso que eu quero. Mas e aí, o que eu tava fazendo para atrair cliente assim? Um monte de coisa. A principal delas era não entender o diferencial, o verdadeiro diferencial do sob medida. Aí eu ficava atraindo o cliente que quer o consumidor da feirinha, compra blusa de R$ 10. Não é um problema. Vamos analisar, não vamos julgar, tá? A gente está falando aqui de analisar o consumo dos clientes. Que ela não está afim de exclusividade, ela está afim de preço. E aí ela viu, ela encontrou uma besta quadrada, ó, uma besta quadrada que faz um serviço muito melhor de loja pronta entrega e ainda cobra o mesmo preço. Ah, desculpa, gente, mas até nessa até eu queria. Quem não vai querer? O melhor pelo menor preço. Então é a gente que precisa mudar esse posicionamento. A Rosa, boa tarde, Neide. A Rosa falou assim: ó, estou assim, trabalho, trabalho, no final não vejo dinheiro. A gente não pode normalizar isso. A gente não pode normalizar isso. Não tá certo. Se isso está acontecendo, não tá certo. Ai, tá, Bruna, mas os clientes vêm sempre desvalorizando. A sua cliente hoje, com o posicionamento que você tá hoje. E eu não quero também julgar, tá? Porque eu já fui assim. É difícil. A gente sempre olha para o nosso trabalho com um olhar, sabe? A gente não dá o devido valor para o nosso trabalho. Eu não sei o que que é, de verdade, ainda não identifiquei não, mas a gente sempre olha com um olhar tão crítico. E aí vem um cliente e fala assim: nossa, mas se eu for na loja pronta entrega, eu compro por esse preço, eu vim aqui para economizar. E aí você se diminui lá dentro, e aí você acredita naquilo. E aí você fala, é mesmo. Aí você acredita no argumento que a cliente está te dando. Olha aqui o absurdo. Você acredita em quem está desvalorizando o seu trabalho, ao invés de fazer o contrário, valorizar o seu trabalho. E aí aquilo te diminui de um jeito e aí você começa a acreditar. É, só o que resta para mim são clientes assim. Isso é muito triste, não dá para a gente normalizar isso. E eu falo assim, de verdade, que eu sinto isso aqui. Eu venho de uma família de costureiras e que eu vi passar a vida toda. Elas não trabalhavam com a minha avó. Minha avó fazia facção. Ela recebia centavos por peça. E para ela, ela achava que ela não tinha outra opção. E ela passou a vida toda fazendo isso. A vida toda. Até um dia, assim, já idosa, que ela falou assim:
de um dia para o outro. Não aguento mais, vendeu as máquinas. A gente ficou assim, fora, pelo amor de Deus. Vendeu as máquinas sem falar para ninguém. Porque ela já não era mais feliz trabalhando daquele jeito há muito tempo. Ela só fazia aquilo porque ela achava que não era, que era a única opção. Então, eu quero que você entenda com sentindo exatamente o que você sente, tá? Porque eu já passei por isso. Não minimizando a sua trajetória e não minimizando o que você passa e quão difícil isso é. Porque eu sei que é. Mas hoje, se a cliente não valoriza o seu trabalho hoje, é alguma coisa ali no seu posicionamento que está atraindo isso. E não estou falando de lei da atração, não, tá? A cliente está olhando para você e te vendo como a opção mais barata. E aí, boca a boca, ó. Aquela costureira faz um ótimo serviço e cobra mais barato. Aí vem e vai encher. Você vai estar lotada de cliente muitas vezes, mas no final do mês, cadê? E aí, compensou? Tá compensando trabalhar assim? E aí é muito importante você entender assim. E agora eu tô te dando muito poder, tá? Poder tá na sua mão. Tô dando aqui, ó, na sua mão. O controle tá na sua mão. Não dá para a gente ficar esperando que o cliente vai acordar iluminado. Deus vai pôr a mão na cabeça dele e vai falar assim: a partir de hoje você vai dar valor por sua medida. Você vai lá na Bruna e você vai dar o devido valor para o trabalho dela. A gente não pode colocar uma coisa tão importante quanto que é o valor do nosso trabalho na mão da cliente, deixar ela decidir se ela vai dar valor ou não. Não está na mão dela, está na sua. E isso não entenda como uma coisa pesada, como se eu estivesse falando assim, ó, toma aqui, ó, põe nas suas costas um peso, se vira, é você que tem que mudar. A verdade é essa. Só que o que eu quero que você veja, que só assim tem possibilidade de mudar. Porque se eu fico deixando na mão do cliente decidir se ele vai valorizar o meu trabalho ou não, ou deixar na mão do acaso que eu vou começar a atrair cliente certo, que já está consciente do valor de sob medida, a possibilidade disso mudar é nula. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí é importante você entender que não tá assim, ó, meu Deus, nunca mais vou atender meus clientes. Tem maneiras de educar seus clientes. E é o que a gente precisa fazer. Educar a respeito do processo da criação, de como que é qual que é o verdadeiro diferencial do seu trabalho. Tem como educar ele, assim, os benefícios que você oferece. Ó, a Jaque falando aqui, ó. E eu ainda achava que era elogio. Exatamente, né? Você fala de quando a cliente chega falando que era indicação. A iludida, eu também, Jaque. Durante uma parte eu ficava feliz. Depois que eu percebi que eu estava perdendo dinheiro, que eu estava pagando para trabalhar, virou uma agonia. Dava vontade de correr 3 dias, 3 noites da cliente. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Ó, a Eliana falou: estou aqui com um monte de clientes folgadas. Vem sem marcar horário e ainda chora o preço. Gente, posicionamento. Se eu pudesse assim abrir sua cabeça, posicionamento é tudo. Tudo, 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 tudo. Para atrair o cliente certo. Quem viu meus stories? Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa de mercado aqui um pouquinho rápida, tá? Quem viu meus stories? Quem viu os stories que eu comprei a roupa na Shein? E a calça toda torta. Torta de um jeito assim, inacreditável que tiveram coragem de mandar. Mas a gente sabe como é que é produzida essas roupas, né? E também até um exemplo da gente ver como o posicionamento deles mudaram para mudar essa imagem. E que funcionou. Mas ok, tem como a cliente vir aqui comparar o meu serviço sob medida, exclusivo, feito no corpo dela, com uma roupa pronta entrega, ou às vezes uma roupa que ela comprou online lá na China,
que ela não tem nem certeza se vai chegar certo, se vai ficar bom. Você está deixando seu cliente fazer isso, fazer essa comparação muito equivocada. Tá, Bruna, mas quem que é o cliente do Sob Medida? A Miriam falou aqui, eu trabalho com facção, não estou aguentando mais. Miriam, ontem eu estava falando, foi ontem, gente, em alguma live de aquecimento, inclusive eu deixei ela liberada, decidi abrir todas. Do quanto é a verdade mesmo da gente conseguir fazer dinheiro com costura é empreendendo. Com facção, eu vi de exemplos de quem eu conheço, familiares, amigos. É muito difícil a gente conseguir ter crescimento. Empreender tem muito mais possibilidade. Eu fico feliz que você está aqui, viu? Tá, vamos lá. Qual que é, para quem que é o sob medida, gente? Para quem que é o sob medida? Que tipo de cliente dá valor para sob medida? Então entenda aqui, tá? Sob medida é emoção, é apego emocional. A gente nunca compra roupa, até as pronta entrega, por roupa. Eu não comprei essa blusinha aqui porque eu queria me vestir, me tampar, me proteger do calor, me proteger do frio. Já foi essa época que a gente vestia para isso. Eu comprei essa blusa aqui porque se eu comprasse essa blusa que vem com uma ombreira, que ela é verde, ela dá certo com o meu tom de pele, e com essas ombreiras passam uma certa autoridade, e aí ela representa exatamente o estilo e a imagem que eu quero que você veja. E aí, como eu me sinto com essa roupa? Eu me sinto bem representada. Eu me sinto que quem está ali, ó, você que está me assistindo, consegue analisar a minha imagem da maneira que eu quero. Clean, passa autoridade, ó, tem uma ombreira aqui para aumentar os ombros e não sei o quê. Ninguém, ninguém que consome roupa, ou seja, todo mundo, compra roupa para se proteger, para se tampar. E aí, quanto mais apego emocional tem, quanto mais valor agregado você coloca ali naquele produto, mais caro você pode cobrar. Valor mais alto. Preço versus valor, tá? Então, se o valor do seu produto está lá em cima, o preço muitas vezes é insignificante. E você pode confirmar nas vezes que você pagou mais caro por algo, por garantia de segurança, por exemplo, por garantia de qualidade, por apenas estar falando, eu comprei dessa marca, você viu? Eu comprei dessa marca, tá todo mundo comprando. Você pagou mais caro, mesmo tendo ali mais barato, porque você entendeu o valor dele, e aí o preço foi insignificante, nem que eu divida em 12 vezes sem juros. E aí, o do sob medida, presta atenção para eu explodir sua cabeça aqui, tá? Cliente que não, o cliente certo é aquele cliente que, primeiro, ele não encontra nada à pronta entrega. Vamos combinar. Se tem roupa lá na China sendo vendida de R$ 200 um vestido, para que ela vai pagar mais caro no sob medida? Para quê? Para que eu vou gastar mais caro no sob medida se eu tenho ali igualzinho o que eu quero pronta entrega? Então, a cliente é aquela que, por exemplo, não encontrei nada que vestia bem meu corpo, não encontrei nada que representasse o meu estilo. Pode anotar aí, presta atenção. Faz a escutativa com seus clientes. Quantas clientes chegou aí reclamando de que vai ter que mandar fazer porque não encontrou o que queria? E olha, tem muita gente. Eu já citei essa pesquisa, eu vou continuar citando. Essa pesquisa foi em 2021, se eu não me engano, final de 2021, da ABNT. Porque o que eles fizeram? Eles decidiram fazer uma pesquisa, a ABNT, porque eles entenderam que o consumidor do comércio, da indústria, não estava sendo bem atendido. Poxa, quantas vezes você não já chegou nas lojas e simplesmente não tinha roupa que vestia bem?
Ou ficava largo na cintura, vestia bem no quadril, mas ficava largo na cintura. Ah, ficava fofa aqui no busto, ficava certo no busto, mas muito largo na cintura. Várias coisas aconteciam e aí eles chegaram à conclusão que o consumidor não está sendo bem atendido. As medidas padrões da indústria não está atendendo verdadeiramente o público. Mais de 76%, mais de 70% das mulheres não encontram roupas que vistam bem o corpo dela. Olha o tanto de gente aí que está se sentindo não abraçada pela moda. Então, isso é muito real. Isso acontece. O cliente do sob medida é porque tem um apego. Aí, por exemplo, nichos como de noiva, vestido de festa, formanda, eu tenho um apego que naquele momento, ou outro público, para você levar em consideração. Eu vou ter um evento muito importante. Então, naquele momento, para mim, vale a pena investir mais. Eu quero algo diferente, exclusivo. Eu quero algo que vista bem meu corpo e represente o meu estilo. Olha o apego emocional lá em cima. A noiva, ela vai ter a coragem de ter o risco de comprar uma roupa que ela não tem certeza. Lá, por exemplo, lá na China, vou lá comprar um vestidinho de R$ 200. Ela não tem certeza se vai chegar todo torto. E agora, cheguei todo torto, aí que eu vou caçar um vestido. Ou outra coisa, eu tô lá, eu quero me vestir bem nesse evento, eu sou formanda, vestido de festa. Eu quero estar única. Olha, formanda. Esses dias eu estava atendendo uma cliente e aí ela veio com a amiga. E aí ela estava falando que no dia da formatura dela, ela alugou um vestido, porque ela pensou, eu vou economizar. E aí ela alugou um vestido. Só que quando ela chegou lá na formatura dela, na mesma turma dela, tinham 3 com ela, né? Tinham mais duas alunas com o mesmo vestido, da mesma cor. Alugou no mesmo lugar. E ela falou: pensa na minha vergonha, estragou o meu dia. Porque a gente foi tirar a foto, tava lá, 3 meninas igual. Essa cliente, a cliente que a gente educa para mostrar para ela, holofote, o diferencial do sob medida é para você que não quer passar por uma situação dessa. Então tá. E aí o que que você faz de muito errado? Dito isso, muita gente faz muito errado isso. Por exemplo, eu vou lá, para não perder cliente, eu cobro a mão de obra como se fosse uma simples costura. O cliente vai lá, ainda até compra o tecido, aí ela compra o tecido, você vai lá e sim, você está literalmente falando, eu cobro a costura, o meu serviço é costura. E aí você está vendendo costura. Você não está vendendo uma roupa sob medida exclusiva feita para ela. E aí tá ali, ó, você tá fazendo roupa sob medida, com as medidas dela, do jeito que ela quer. Muitas vezes você já até cria ali, você tá ali colocando, ajudando ela, dando uma consultoria de como que ficaria melhor. Você tá prestando um baita serviço e você tá cobrando 200, 300, R$ 400. O mesmo preço de uma roupa pronta entrega. Faz sentido isso, gente? Olha, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, ó. Pesquisei no Google, nem coloquei cidade. Eu só escrevi assim, ó, vestidos de festa. Te convido a fazer isso depois que sair dessa live. Não vou falar nome de marcas, tá? Mas tem um cantinho aqui que apareceu patrocinado. Vários vestidos de festa, festa mesmo, tá? Para madrinha, para convidada. Apareceu vários vestidos aqui de lojas que patrocinou, né? Que fez um anúncio. Vamos analisar o preço da roupa à pronta entrega? Aí tem até loja aqui, ó, que apareceu, que eu sei que é da minha cidade. Provavelmente eles vão tender a mostrar lojas aí da sua cidade. Como eu não coloquei cidade nenhuma aqui, eles olham pela localização, né? Que inclusive essa loja em específico,
Eu já ouvi de cliente que comprou um vestido e aí lavou, e aí o tecido da frente encolheu e ficou com o forro para fora. Ou seja, também não tô falando mal, mas vamos analisar. Também não dá para garantir a qualidade. Ok, vamos ver os preços? Vamos analisar preço de vestido à pronta entrega. A cliente chega lá e compra. Vestido longo azul, tá aqui, ó, R$ 439,90. Vestido de festa longo Nula Manga, ele é assim, né? Nula Manga. 484,20. Outro vestido aqui também, 419,90. Vestido longo pink, tá aqui, ó, 419,90. Tem uma promoção aqui, ó, 397,4. Tá na promoção. Outro vestido, 319,90. Ó, outro aqui, ó, já na cheinha, hein, que eu mostrei lá. Mostrei ontem que veio a calça toda torta no meus stories. R$ 249,90 na Shein. E eu sei gente aqui que cobra sob medida 180. Agora, outra, eu só falei dessa marca, não vou falar as outras não, porque não sei se dá pior. Tem uma marca aqui que é conhecida, que eu conheço, e tem um valor de marca a nível nacional. O vestido dela de festa, simples. É um vestido que daria para ir num casamento fim de tarde ou de manhã. Bem simplesinho mesmo. Quase não tem tecido aqui. 998. Outro vestido aqui, ó. 529,90. E você cobrando 300, 400, 500 reais que seja, para fazer uma roupa sob medida. Olha isso. Não dá. Não dá. A Jaque falou uma coisa interessante aqui, ó. Mas como que faz se for comprar o tecido e depois a cliente não gostar? Eu acredito que tem uma live que eu falo sobre isso, tá? Mas olha, já pensou, Jaque, só abrindo uma adendo aqui, que se a cliente compra o tecido e é um tecido errado, vê se não já aconteceu. E aí dá tudo errado, fica feio, o efeito não fica o que imaginou, e aí a cliente ainda bota a culpa em você? Ah, é a costureira que é ruim. Não foi ela que escolheu o tecido errado. Eu prefiro garantir que eu vou escolher o tecido certo para o efeito que ela quer. E ainda de quebra, é um serviço agregado. É um serviço agregado. Eu já estou me posicionando, sabe? Mas tem uma live completa sobre isso. Depois eu vou te indicar ela, tá? Olha lá, a Terezinha. Uma cliente minha de concerto me deixou porque disse que no shopping tinha mais conforto, é isso? E até hoje não voltou. Vê se eu entendi certo, Terezinha, é isso? A Mônica, eu ainda tenho cuidado de lavar os tecidos. Olha isso! Antes de cortar, para não correr o risco de encolher depois de sobrar para mim. Ó, a Marli, é isso? Mas, Bruna, aqui na minha cidade as pessoas não pagarão um valor alto. Tá, Marli, eu acredito que pode ser até verdade isso aí. Mas você, que eu estava falando aqui no começo, exercício de sair da bolha. Você já fez uma verdadeira pesquisa de mercado aí na sua cidade. Não com costureiras que estão no mesmo posicionamento ali, que cobram mão de obra também. Eu estou falando de lugares, ateliê ou loja de vestido de festa, que atende o público A, B ali. O que já consegue precificar corretamente, precifica justo. Porque vamos combinar, cobrar 180, 200 reais numa peça não é o justo. Certeza que você está pagando para trabalhar. Já fez essa pesquisa de mercado? Eu fiz essa pergunta esses dias para uma aluna minha, que ela falou assim: ai, eu estou comparando aqui e não tem como, não vai dar certo, porque todo mundo cobra 300 e não sei o quê. Aí eu perguntei: quem é todo mundo? E aí eu fiz uma pesquisa, eu fui lá e pesquisei vestido de festa na cidade tal. De cara já apareceu um baita ateliê ali que cobrava bem mais.
Aí eu expliquei a diferença. Não dá para a gente comparar com pessoas que estão no mesmo posicionamento que a gente. Se eu quero sair desse lugar de ser vista como uma mão de obra barata, eu tenho que olhar fora dessa bolha. Então, se você ainda não fez, Marli, ok, faça essa pesquisa fora dessa bolha. E aí, outra coisa, tá bom, a minha cidade é pequena, o pessoal não vai pagar aqui, não vai pagar esse valor. Já fez uma pesquisa ali nas cidades vizinhas? Isso acontece, tá? Eu tenho aluna minha que também achava que não era possível, falava: minha cidade é pequena, ninguém vai pagar esse valor. Tem gente vindo da cidade, da capital, perto da cidade grande, perto da cidade dela. Não é impossível para ninguém, de verdade. Ai, nossa, a cliente não vai sair lá de uma cidade e vai vir para outra. Ela faz. Se você ter posicionamento certo e mostrar o seu diferencial, a cliente vai. Sabe por quê? Aquilo que eu falei. O apego emocional do sob medida é muito grande. Só que você não está conseguindo mostrar isso ainda. É para quem não encontrou nada. Eu quero uma coisa exclusiva para mim, eu não estou encontrando. Essa semana veio cliente minha, uma cliente que eu, inclusive, vou atender semana que vem. E ela falou, no primeiro atendimento, é dito e feito. Ela já chegou falando assim para mim, Bruna, ela me mandou foto dos lugares que ela foi. E foi em lojas renomadas aqui da minha cidade. Eu moro numa capital. E ela falou assim: Bruna, eu não encontrei nada que eu queria. Se eu encontrava o modelo, era um tecido mais off-white, porque eu não quero off-white, eu quero branco. Se eu encontrava branco, não era o modelo que eu queria. Quando eu encontrava o modelo que eu queria, não vestia bem, não estava legal. Eu quero alguma coisa que represente o meu estilo. Esse cliente, ele vai longe e ele paga o preço que for, porque simplesmente não tem. Esse é o cliente do sob medida. A Jaque falando que também lava os tecidos. Meu Deus do céu. Tá vendo? Tá vendo isso? Gente, eu quero abrir sua mente. Porque às vezes você tá aí, tô triste, eu tô desanimada e eu sei como é que é isso. Eu tô assim, desacreditada. Nada é possível para mim. Só que eu tô querendo abrir sua percepção que é possível sim. Mas do jeito certo. Preço é posicionamento. Preço é posicionamento. Olha, a gente fez a comparação aqui de pouca coisa, vestidos aqui de festa a pronta entrega. Se você está cobrando o mesmo preço de a pronta entrega ou até mais barato numa peça sob medida, tá errado. Não vai dar certo. É muito trabalho. Você vai estar pagando para trabalhar, de verdade. É muito trabalho. É muito valor agregado, muita entrega por um preço que não cobre os custos. Ele não vai cobrir o tempo que você fica sentado na máquina. Não cobre. O jeito certo que eu quero que você entenda é, primeiro, entenda que o sob medida é diferente do pronto entrega. A partir do momento que você entender isso, o jogo vai virar, porque você vai conseguir argumentar ali na negociação quando a cliente vier falando assim: ai, eu vim aqui para economizar. Aí você vai pensar de uma forma estratégica. Não vamos falar assim, não, tá? É a maneira que a gente gostaria de falar. Se você quer economizar, vai lá e compra na loja. Compra um vestido lá de R$ 300, não é do jeito que você quer. Não, você vai ter que ir numa costureira também. Não vem em mim, não, para consertar ele. Vai ter que ir numa costureira de conserto para consertar ele. E você ainda não vai ficar feliz. Dá vontade de falar isso. Eu falo de uma maneira educada, tá? Não falo assim, não. Mas é basicamente mudar a percepção. Se você entende o diferencial do sob medida, o cliente chega desvalorizando o sob medida, muda a percepção. Faz ele entender que olha o que você vai perder. Sério, é sério isso? Você vai ser mãe da noiva, vamos dizer assim, para um evento importante desse. Você vai correr o risco de daqui a alguns anos você olhar para a foto
e ver lá que o que você estava usando nem representava o que você queria? Não gostar? E outra coisa, autoestima é tudo. O jeito que você está se sentindo é tudo. Você tem certeza que você vai querer correr o risco de não estar se sentindo bem no casamento da sua filha? Muda a percepção. Faz ela olhar, porque isso é verdade. Você está falando alguma mentira? Não tá. Só que muitas vezes ela não ela sabe, mas ela não está sentindo. E aí, só se você entender o valor do sob medida que você vai conseguir falar. Porque senão vai acontecer o que eu falei. Você tá lá, cliente fala, ai, mas eu vim economizar, fulano cobra 200. E aí você, ó, se diminui lá dentro de você e acredita que você está nessa posição, não tem como eu sair. Eu não vejo outra possibilidade. Então, eu quero que você entenda primeiro isso, tá? Segundo, não é todo cliente que é o cliente do sob medida, não. Não é. E só que esses clientes do sob medida tem muito por aí. Olha, lembra a pesquisa da IBNT que eu citei aqui? Mais de 70% das mulheres não se sentem bem atendidas pela indústria, pelas medidas da indústria. Ou seja, elas vão na loja e não encontram nada que vista bem. Estamos falando de vestir, de modelagem. Imagina as que não encontram o estilo dela, porque também tem isso. Se você dar uma boa andada em lojas, num setor de lojas aí da sua cidade, vai estar tudo igual. Se alguma fulano falou que é tendência, o comércio vai estar tudo colocando essa tendência. Tudo igual. Eu faço isso de vez em quando aqui, sempre reafirmo isso. O comércio, ele aposta em tendências. Ele não vai apostar no que não vai ser certeiro. E isso é óbvio, eles precisam lucrar e a margem de lucro deles é menor do que a gente que trabalha sob medida. Porque eles têm vários custos, tem que ganhar no volume. Consegue entender isso, né? Então, eles não vão ficar apostando no diferente. Eles vão apostar no igual, no que é mais certeiro. Ou seja, também tem muita cliente que não encontra nada que represente o estilo dela. É esse o público. Não existe essa da cliente pegar um vestido ali na loja, tirar a foto dele, por exemplo, e vir fazer sob medida achando que vai ser mais barato. Esse cliente, que ele simplesmente ele não dá valor na exclusividade do sob medida, que ele vá lá e compra na loja mesmo. O cliente certo é o que tem apego emocional. Presta atenção. E existe maneira de atrair ele, tá? Uma delas é o posicionamento do preço. Porque se você tá aí se colocando nesse lugar de estar tá lá no mesmo preço de uma peça a pronta entrega, não tem diferenciação aqui. Não tem. Ele realmente só vai te ver como uma opção mais barata. Consegue entender isso baseado em tudo que eu falei? Então, o seu serviço não é costurar. Você é costureira empreendedora. Estou falando com você. O seu serviço não é costurar. Se você faz roupa sob medida, escuta aqui, ecoa na sua cabeça. O seu serviço não é costurar. Olha a Marli falando, minha filha foi num casamento e as madrinhas vieram aqui e acharam caro e foram embora. Aí quando elas foram chegando no casamento, tinham 3 madrinhas iguais. Ela não aguentou e mandou a foto para mim. Tá vendo? Gente, esses eventos a gente quer estar diferente. E a gente se sente mal quando tem outras pessoas vestidas igual. E aí, essa é a percepção que a gente precisa mostrar. Porque isso dói, isso dói. Quem nunca já foi no evento e tinha alguém igual? Ah, nem. Ainda mais foi um evento importante para mim. Marli, Bruno, uma pessoa me procurou com um modelo de vestido de festa e me perguntou por quanto eu faria aquele modelo para ela. Aí falei meu preço, ela visualizou e não procurou até hoje. É o mesmo caso ali da Jaque. De duas umas. Ou não é o cliente, simplesmente é um cliente que ele já te enxergou como a opção mais barata, ele veio na cabeça que você ia ser a opção mais barata. E aí ele, não, então assim eu não quero. Tudo bem. Ou outra, que eu vi que funciona muito para mim.
Na hora de falar o preço, existe uma estratégia certa. E aí eu já vou dar um spoiler aqui. Até essa mudar a percepção, fazer a escutativa é muito importante. E aí mudar essa percepção e focar no que é importante para ela antes de falar o preço, porque também faz diferença como você passa seu preço. Ó, ó lá, a Marli falou, elas compraram o vestido na mesma loja. Isso acontece e muito, e muito. Gente, eu não quero segurar vocês aqui por muito tempo, hein? Então vamos lá, um passo simples. Dá para você educar os seus clientes a respeito do processo da criação da sua roupa. Entenda qual que é o seu diferencial e faça essa educação e os benefícios que o seu trabalho oferece. Como que eu posso fazer isso? Começar? Você pode começar nas suas redes sociais. Já tem uma rede social focada para o seu profissional? E lá, você está mostrando qual que é o seu diferencial? Qual que é a maneira que você faz a roupa? O que que tem de ali, ó, exclusividade? O que que tem de diferente? Porque aí o cliente, ele vai entrar no seu Instagram, por exemplo, que é a vitrine da sua loja, e ele já vai ali um filtro entender se você é a opção mais barata ou é a opção de qualidade. Porque eu não estou falando que não necessariamente o seu trabalho, que hoje é visto como opção mais barata, não é de qualidade. Mas como consumidor vai me falar que você não faz essa associação? Quando a roupa, a peça ou produto, qualquer produto que seja, você tem um muito mais barato e um mais caro. Você não desconfia do muito mais barato ali? É a mesma coisa que o cliente faz. E aí, outra coisa. Acredita em si mesma. Ó, exercício de sair da bolha. Você está numa bolha onde só tem cliente que não valoriza o seu trabalho, outras costureiras também estão nessa mesma posição, não conseguindo posicionar certo, só atrai o cliente certo. E aí, nessa bolha, é a única coisa que você consegue ver. E aí eu entendo, você realmente vai pensar: para mim não é possível. Para mim não vai dar certo. Do jeito que eu tô, não funciona. Sai dessa bolha. Sai dessa bolha, vai atrás de pesquisar se realmente fora dessa bolha, realmente está assim. Eu duvido estar. Duvido. Faz só para falar que eu tô errada. Aí me manda um direct. Eu fui lá, fiz uma pesquisa de mercado na minha cidade e você tá errada. Tá todo mundo aqui sendo desvalorizada e não tem cliente que paga R$ 1.500. Olha, a gente viu aqui peças de roupa de vestido de festa pronta entrega de R$ 419,90. A pronta entrega, eu vi aqui, ó, de 998. Pesquisa aí no Google, vestido de festa, para ver o que, que aparece para você. Que pode aparecer diferente dependendo da região, isso muda. Mas eu duvido numa cidade, se não for na sua ou nas próximas, não ter cliente que valorize o sob medida, que entende o valor de sob medida, que entende que R$ 1.500 é um mínimo para uma peça sob medida. É o mínimo. Não tem como ela querer comprar uma peça exclusiva pelo mesmo preço a pronta entrega. Ainda mais se ela andou e viu que não tem. Gente, é isso, tá? Deixa eu ler uns comentários aqui. A Mônica falou que ainda deixa ela comprar o tecido para que veja um trabalho que dá para encontrar o tecido certo, a cor, tudo mais no mesmo tom. Com o tempo eu vou voltar a comprar novamente. Eu tenho uma live que eu falo bem sobre isso, que às vezes ilumina as ideias, tá? Ó, tem um cliente, a Mônica falando, que compra caro na loja, depois vem ajudar e ainda diz que só confia em mim. Muito cara de pau, muito cara de pau. Mas, ó, Mônica, tá assim porque você deixou. Olha a visão aqui, ó. O tanto que ela tá vendo como a opção ali, ai, deixa eu comprar mais cara aqui na loja que a Mônica resolve para mim. Gente, por isso que eu falo a importância. Vamos entender o valor do seu trabalho, o seu diferencial. Ó, já que falou, vou fazer isso. Mas já ouvi hoje mesmo que uma outra costureira pediu 700 só para fazer um vestido de festa simples. Foi de uma cliente? Depois me conta lá no direct. Olha, tem aluna que a costureira, uma costureira que não é minha aluna, cobrou R$ 600 para fazer um vestido. E aí, ela não pôde fazer o vestido.
indicou a minha aluna. É a minha aluna que entende o valor do trabalho dela, cobrou 1.500, mais que o dobro. Você acha que a cliente saiu correndo 3 dias, 3 noites? Não. Ela pagou mais que o dobro do que ela estava preparada para pagar. Ela já tinha, inclusive, comprado os materiais. Ou seja, isso foi sem os materiais, nesse caso. E ela entendeu o valor do trabalho da minha aluna e falou que valia pagar mais que o dobro. Então, não é, olha, de verdade, é mudar a percepção da sua cliente a respeito do seu trabalho. É aqui, ó. É facinho educar a cliente, de verdade, não é difícil. Com a estratégia certa é assim, ó. Login, tem umas que vão sair, porque ela simplesmente não é. Mas a maioria é muito fácil educar ela. É só mostrar o que é interessante para ela. Gente, é isso, tá? Pelo amor de Deus, tem 1 hora que a gente tá conversando aqui. Um beijo e até amanhã, viu? Tô te esperando amanhã.